Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança e estamos estudando novamente mais um livro importante do Antigo Testamento. Especificamente, estaremos estudando nesses próximos programas as profecias de Sofonias. Hoje vamos estudar os aspectos introdutórios desse livro e verificaremos como ele é importante e tem lições que podem ser aplicadas ao nosso viver diário. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos, a cada dia, compartilhar com você a Palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que a Vera Helena nos enviou da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem de agradecimento. Prezados amigos, obrigado. Deus abençoe ricamente a todos vocês pela programação séria que faz toda a diferença entre as demais emissoras. Acompanho vocês pela difusora Oeste, que na verdade poderia retransmitir 24 horas por dia. No amor de Jesus, um abraço para cada um de vocês. Querida irmã, querido ouvinte, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use a nossa programação e todo o seu ministério como fonte de inspiração e encorajamento para todos os que desejam moldar o seu caráter ao caráter de Jesus. Como lhe respondi, parabenizo a você pelo presente e espero que, ainda mais, você tenha amor pela Palavra de Deus e pelos estudos que devemos fazer continuamente. Esse programa em especial deseja que cada um de vocês reserve um tempo diário para conhecer mais o querer de Deus para as nossas vidas. Depois, colocando as lições aprendidas na presença do Senhor, devemos orar pedindo dele capacitação para podermos aplicá-las na nossa vida diária. E exatamente para orarmos, para falarmos com Deus, é que eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nessa hora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre e se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conceda a Vera Helena cada dia mais amor à Tua palavra. E para todos nós te pedimos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Continua firmando os nossos pés ao testemunharmos sempre do Senhor. Que a nossa vida dignifique o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Hoje vamos estudar o livro do profeta Sofonias. Um livro, na verdade, quase nunca estudado em nossas igrejas. Porém, um livro que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos melhores condições de entendermos os textos bíblicos.
Como tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro nos concede melhores condições para entendermos o texto inspirado, para assim então aproveitarmos de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Vamos ao estudo introdutório de Sofonias, porém, antes de refletirmos sobre esse contexto, especificamente vamos relembrar verdades importantes sobre o ministério, sobre o papel dos profetas no Antigo Testamento. Consideremos então, em primeiro lugar, o papel dos profetas no tempo do Antigo Testamento. Com os profetas, o Antigo Testamento alcançou o seu valor máximo, seja como valor espiritual absoluto, seja como preparação para o Novo Testamento. Além da lei, dos históricos e dos livros de sabedoria, os livros proféticos completaram as orientações de Deus para a vida do seu povo. Os profetas eram homens que Deus revestia com o seu Santo Espírito para uma missão espiritual no meio do seu povo em tempos de perigo ou de necessidade religiosa e moral. Eles se tornaram, assim, então, guias espirituais do povo de Deus, da mesma maneira que outrora os juízes foram levantados por Deus e se tornaram chefes políticos e militares, os libertadores do povo nos tempos de aflição. O papel dos profetas, então, era trazer a palavra de Deus para o seu povo. Consideramos, em segundo lugar, a extensão do ministério profético. Embora tenha havido pessoas dotadas de espírito profético desde as origens do povo hebreu, conforme Gênesis 20, versículo 7, Números 11, Deuteronômio 34, somente a partir de Samuel, esses homens inspirados por Deus e por ele enviados ao povo, sucederam-se com frequência numa cadeia ininterrupta durante cerca de 6 séculos, aproximadamente desde 1050 a.C. até 450 a.C. Considerando-se como exercício do ministério profético esse longo tempo, é possível dividir-se esse período em 2 partes. Nos 3 primeiros séculos, isto é, de 1050 até 750 a.C., temos os profetas de ação, como, por exemplo, Elias e Eliseu. Eles pregaram energicamente, realizaram grandes feitos, mas não escreveram, não deixaram suas mensagens registradas. Enquanto isso, os profetas escritores vieram todos nos séculos seguintes, de 750 a 450 a.C., já no período pós-exílico também. Eles foram os profetas cujas mensagens nos foram transmitidas por escrito. Esses últimos foram chamados profetas escriturísticos. Consideremos então agora, em terceiro e último lugar, o conteúdo da mensagem profética. O objetivo da pregação, tanto dos profetas de ação como dos profetas escriturísticos, era, em primeiro lugar, defender a pureza do monoteísmo da fé judaica, isso é, criam apenas num só Deus, e defender a pureza desta fé contra as contaminações ou infiltrações idólatras dos cananeus. Segundo, o objetivo deles, dos profetas, era convocar o povo à santidade dos costumes exigida pela lei divina. Em terceiro lugar, o objetivo da pregação profética, da mensagem profética, era combater as desordens sociais, principalmente a opressão dos humildes. Em quarto lugar, eles tinham por objetivo opor-se ao formalismo religioso, inculcando a prioridade do espírito interior sobre os ritos externos. E em quinto lugar, eles tinham por objetivo anunciar a cada cidadão e a toda a nação os tremendos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos. Mas, além disso, os profetas também ofereciam a perspectiva de um futuro melhor, fruto de arrependimento. Eles anunciavam um futuro radioso, muitas vezes descritos em termos esperançosos e genéricos de paz e de salvação, num tempo que viria
com a vinda do Messias, o enviado de Deus. Sofonias, o profeta que estudamos a partir de hoje, também nos faz ver vislumbres dessa época em que o Messias, o Senhor Jesus, vai concretizar essas profecias, e por isso ele disse: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozije-se, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O rei de Israel está no meio de ti. Sofonias, capítulo 3, versículos 14 e 15. Querido amigo, lembrando dessas verdades e da importância desses homens ao trazerem as palavras de Deus para nós, agora podemos dar atenção ao profeta Sofonias para verificarmos os aspectos que nos farão entender a sua mensagem. Vamos então à introdução a Sofonias. Um antigo estudioso da Bíblia disse que quem desejasse conhecer todos os oráculos proféticos resumidos em um único compêndio, deveria ler e estudar o breve livro de Sofonias. Um outro estudioso também disse a respeito desse livro: quem gosta de acompanhar de perto a vida dos reis, dos nobres, das pessoas que se destacam e chamam a atenção por causa dos seus relacionamentos com o poder e o governo, deve estudar esse livro, deve estudar esse profeta, porque ele era alguém com essas características. Sofonias teve registrada a mais longa genealogia dentre os profetas escriturísticos. Veja, por exemplo, Jeremias 36, 14. Ele era alguém que fazia parte da realeza. Por isso, então, em segundo lugar, um aspecto que devemos entender é sobre o homem Sofonias. Sofonias significa Jeová esconde, ou o escondido do Senhor. O profeta é identificado como trineto ou tataraneto do rei Ezequias, o temente rei que reinara há 75 anos atrás. Sendo assim, o único profeta da linhagem real. Lembrando-se também da certa ligação que Isaías tinha com a nobreza. O seu pai chamava-se Cusi, mas não era um etíope, como alguém poderia interpretar o seu nome. Porque aqui, como em Jeremias 36, 14, tratava-se de um nome próprio. Sofonias tinha essas ligações com a realeza e era primo distante de Josias, o rei que promoveu a reforma do culto, conforme 2 Reis 22 até 23. O culto tinha sido profanado e corrompido por mais de meio século durante os perversos e ímpios reinados de Manassés e Amon. Sofonias exerceu o seu ministério exatamente nessa época, na época do rei Josias, o seu primo. E por ser da linhagem real, Sofonias tinha acesso à corte e conhecia detalhes da vida religiosa de Jerusalém. O profeta Sofonias exerceu seu ministério logo depois do profeta Naum, que anunciara a queda da Assíria, tendo também como seu contemporâneo o profeta Abacuque. Qual o papel de Sofonias? Esse é o terceiro aspecto que devemos considerar. Pode-se considerar que Sofonias teve um papel preponderante no retorno à moralidade espiritual de Judá. Entretanto, como não encontramos no texto nenhuma referência às reformas de Josias, podemos supor que o seu ministério profético desenvolveu-se no período imediatamente anterior ou então imediatamente posterior à reforma realizada pelo rei Josias, seu primo distante. A data da profecia é um outro aspecto que devemos considerar. Sofonias exerceu seu ministério profético durante o reinado de Josias, filho de Amon, conforme a sua própria informação no primeiro verso do seu livro. Sabemos que Josias reinou entre 640 a 609 a.C.
É a opinião da maioria dos estudiosos que a grande reforma, o avivamento encabeçado por Josias, teve o seu clímax entre 621 a 620 a.C. Se ele profetizou e escreveu antes, certamente a sua mensagem ajudou no despertamento espiritual vivenciado por Judá. Se ele profetizou depois do avivamento, ainda registrou e mencionou o desprezo que os sacerdotes tinham dado à lei que fora recentemente encontrada durante a reforma do templo, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 22, 1 a 20. Um outro detalhe importante na datação do livro se vê na menção da Assíria, cuja capital Nínive ainda seria destruída e desolada, tornando-se assim um deserto, como de fato aconteceu quando ela caiu em 612 a.C. Portanto, podemos colocar a profecia de Sofonias entre as datas 630, 10º ano do reinado de Josias, e 612, a data da queda da Assíria. Um outro aspecto que devemos tratar nessa introdução é o tema da profecia. Querido amigo, as profecias de Sofonias ocorreram algumas décadas antes do primeiro exílio da Babilônia, antes da primeira investida da Babilônia contra Judá, isso é, em 605 a.C. E o tema central da profecia de Sofonias é o dia do Senhor. Embora fosse uma mensagem de juízo, uma mensagem que anunciava a calamidade da invasão de um povo ímpio, como instrumento do Senhor para punir Judá, assim como em Joel, 2 séculos antes, há em Sofonias passagens de otimismo esperançoso, passagens que demonstram o cuidado de Deus para com seu povo. O reino estava chegando ao fim, mas Jerusalém e o povo receberam uma palavra de ânimo em relação ao seu futuro. A mensagem completa de Sofonias foi mostrar que o juízo do Senhor não é apenas uma reação aos pecados, mas que ele tem planos maiores para com os que se arrependem e para com aqueles que se voltam para ele. Querido amigo, os planos de Deus para com os que se voltam para ele, para com os que arrependidos voltam ao seu senhorio, é redimir, é salvá-los com grande amor. Outro aspecto que devemos considerar é o propósito do livro. Sofonias tinha por propósito, então, proclamar o chamado final de Deus à nação. Nesse chamado, o profeta condenou a idolatria e advertiu ao povo sobre o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira divina que se estava aproximando rapidamente. Mas além desse conteúdo, é possível se perceber uma ênfase nos resultados finais do julgamento de Judá. O povo de Judá seria um povo purificado, seria um povo humilde, transformado por Deus, pois ele, o Deus soberano que tinha escolhido os hebreus como seu povo, passaria a habitar no meio dele, sendo o seu Deus e eles o seu povo. A mensagem de Sofonias, então, é esperançosa, pois ele mostra que o dia do Senhor tem um aspecto especial. Será um dia de bênção. Depois do juízo ter sido executado, será um dia de bênçãos. Um remanescente do povo, aqueles que temerem a Deus, aqueles que viverem pela fé, eles sobreviverão e todos se voltarão para Deus, independente da nacionalidade. Eles serão abençoados pelo Senhor. E aí, então, nós chegamos a perceber a estrutura do texto. Esse é mais um aspecto que devemos considerar. Podemos dividir o livro de Sofonias em 3 partes. Primeiro, capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Um julgamento para todos, isto é, o dia da ira do Senhor. Depois, capítulo 2, versículos 1 a 15. A Assembleia Justa, o julgamento das nações vizinhas. E, finalmente, o capítulo 3, do versículo 1 a 20, esperar em Deus. É o remédio. Porque Judá, Jerusalém,
serão punidas pelo seu pecado, mas também serão redimidas pela bondade do Senhor. Consideremos agora o valor ético desse livro de Sofonias. Embora Miqueias, Naum e Abacuque apresentam o Senhor como um juiz severo, é Sofonias que melhor apresenta a ira do Senhor. Os textos de 1:18 e 3:8 mostram-nos como um colapso final do universo. O Deus do Senhor, frase que ele usa 19 vezes no seu pequeno livro, colocaria um fim ao reino de Judá, ao orgulho de Jerusalém e ao sistema de pequenos estados de Canaã, entre os quais Jerusalém havia formado a sua existência política por mais de 1000 anos. Mas também abriu caminho para a restauração do respeito e da identidade do povo de Deus. Quando descreveu o dedo do Senhor, o profeta Sofonias proclamou que o rei de Israel estaria no meio do seu povo, e ele não será outro que não o próprio Senhor Deus, conforme 3:15. E a sua vinda será motivo de grande alento, grande regozijo por parte do seu povo. Tudo isso aconteceria porque Deus é um Deus justo e quer ver a justiça sendo vivenciada por todos os homens e, em especial, entre o seu povo. Querido amigo, vale a pena também destacarmos o valor teológico de Sofonias. Esse é um aspecto importante. Podemos ver 5 lições práticas que devemos incorporar à nossa compreensão sobre as ações divinas. Deus é soberano e tem o controle de toda a história e de todos os povos, em primeiro lugar. O juízo de Deus será universal, mas também, em particular, das nações todas e especificamente em Judá. O juízo do Senhor alcançará as nações vizinhas, mas objetivamente alcançará Jerusalém. Segundo, Deus adverte o homem do seu pecado. Seja ele gentio ou judeu, ele tem que se arrepender. Se se arrepender, será salvo. Se ele persistir no pecado, será condenado. Terceiro, a segurança nos bens materiais é ilusória. Ao partir para a eternidade, o homem nada leva. O pecado do homem será julgado na eternidade. Em quarto lugar, aprendemos também que Deus é justiça e amor. Ele condena o pecado, mas salva o pecador arrependido. A sua graça é infinita e por isso devemos nos apropriar dela. E em quinto lugar, aprendemos que Deus é um justo juiz. Ele dá a cada um conforme a sua escolha pessoal. Ele dá a cada um conforme a sua vida espiritual. Querido amigo, ao chegarmos então ao final do estudo desses aspectos introdutórios de Sofonias, concluindo as nossas considerações, eu quero resumir a importância da nossa reflexão sobre esse livro com 5 perguntas e 5 respostas bem objetivas. Por que estudarmos Sofonias? Porque teremos nossa confiança em Deus aumentada, reforçada, sabendo que Ele tem poder para endireitar todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando as autoridades civis e as autoridades religiosas tornam-se corruptas, não precisamos nos preocupar ou desanimar, porque Deus é justo e sua justiça será realizada. Segunda pergunta, quem escreveu essas profecias? Quem profetizou e registrou essas palavras foi Sofonias, um homem chamado por Deus, o escondido de Deus, dando-nos certeza de que, em meio às mais profundas angústias e tribulações, nós também somos escondidos e protegidos pelo nosso Deus. Terceira pergunta, o que acontecia na época de Sofonias? Assim como em nossos dias, infelizmente, a despeito de uma parte do povo estar motivado em se arrepender e bem intencionado em participar da renovação que Deus pode nos conceder, naqueles dias, através do rei Josias, os líderes religiosos tiveram que enfrentar a dura realidade de que eles não estavam andando nos caminhos do Senhor. A hipocrisia e até a idolatria eram praticadas normalmente nos ajuntamentos públicos. E por isso houve essa reforma que o rei Josias implantou.
A quarta e penúltima pergunta é para quem o livro de Sofonias foi escrito. Logicamente para o povo de Judá, avisando-o do juízo iminente do Senhor. E em quinto e último lugar, o que vamos encontrar em Sofonias? O equilíbrio entre o juízo e a salvação, entre a ira e a compaixão de Deus. Querido amigo, eu convido a você, faça o propósito de estudar esse livro comigo nesses próximos 9 encontros. E peço a Deus que te dê condições de encontrar a salvação do Senhor e não o duro juízo de Deus sobre a sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.